Bom dia, novo domingo e novo estudo. Que seja um dia abençoado e tenhamos um domingo na paz do Senhor. Amém? Bom, nosso tema, o ministério dos profetas no Antigo Testamento, apresenta hoje a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre Naum. Ele faz parte dos estudos sobre os profetas que Deus chamou para falar ao povo de Israel. O contexto histórico de cada um deles nos ajuda a entender o propósito das mensagens proféticas. Homens que enfrentaram poderosos interesses opostos à vontade de Deus para trazer correção ao povo escolhido. Palavras de advertência e castigos, palavras de juízo, mas também palavras de esperança para quem reconhecer a mão de Deus estendida. O livro de Naum tem apenas 3 capítulos. É possível fazer a sua leitura com calma e até no mesmo dia. É possível perceber pelas suas palavras neste livro um tom forte e corajoso, anunciando sentença e castigo sobre Nínive. Naum, ao mesmo tempo, traz palavras de consolo e esperança para Judá. Neste livro de Naum, temos 4 personagens para prestarmos atenção, o que facilita o nosso entendimento sobre o seu propósito. Estes 4 personagens fazem parte deste momento histórico e cada um tem um papel no transcorrer dos fatos, sendo que a essência final deste livro pode ser resumida como o ideal da justiça e da fé. Nínive, primeiro personagem, como uma cidade dominadora. Judá, infiel e dominada. Naum, chamado por Deus para proclamar a sentença e lembrar o povo das promessas de Deus e, finalmente, o próprio Deus, como um Deus zeloso da sua palavra. Deus, a quem Naum atribui e reconhece o domínio e poder sobre as nações. Apesar de toda a autoridade de Deus, Naum reconhece que ele é um Deus zeloso, tardio em irar-se. É bom, é fortaleza para quem se refugia nele, mas também é vingador e que jamais inocenta o culpado, conforme nós lemos em Naum 1, 2 e 1, 8. Segundo personagem, Naum, profeta natural de Eucose, uma pequena cidade na região da Galileia. Seu nome significa consolação e parece bem certo que quando as 10 tribos de Israel estavam sendo levadas cativas pela Assíria, ele foi para Judá. Sua mensagem tem uma data estimada entre os reinados de Ezequias, que é rei de Judá, Josias e Manassés. Há no livro de Naum 2 indicações de fatos que ocorreram e que fornecem uma possibilidade para estas datas. Primeiro, a destruição de Tebas, no Amon, conforme relatado em 3:8. Que sofreu a destruição em 661 a.C. pelos assírios. E o segundo é a queda anunciada de Nínive, capital da Assíria, que afinal acabou acontecendo em 612 a.C. Terceiro personagem, Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, que anteriormente se separaram das outras 10 tribos. Judá viu o reino do norte ser invadido e destruída pela poderosa Assíria. 10 tribos que caem sob este império.
Agora Judá está experimentando o terror imposto pela Assíria e Naum traz palavras de consolo a este povo. Quarto personagem, Nínive, capital da Assíria. Nínive era a florescente capital do Império Assírio, conforme 2 Reis 19:36, e foi ostensivamente a casa do rei Senaqueribe, rei da Assíria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias e da carreira profética de Isaías. De acordo com as escrituras, Nínive foi também o lugar onde Senaqueribe morreu nas mãos de seus 2 filhos, após derrota de seu numeroso exército. 2 Crônicas 32:21. Seus filhos fugiram para a terra de Ararat. O livro do profeta Naum é quase exclusivamente uma coleta de denúncias e profecias contra esta cidade. Na época de Naum, era a maior cidade do mundo. Os muros ao redor da cidade tinham 30 metros de altura e eram tão largos que 3 carruagens podiam correr lado a lado em cima deles. Estes muros eram fortificados com 1.500 torres de 60 metros de altura. Era uma cidade vilã. Sua maldade, violência e terror se multiplicavam. Não tinha compaixão e sua crueldade era conhecida em todo o mundo. Os tempos de Naum, o Império Assírio fazia de tudo para manter pequenas nações sob seu domínio. A imposição de tributos pesados, a repressão militar aos revoltosos, a destruição de muitas cidades e até mesmo países, a deportação de populações. E com este regime de terror, que durou mais de 100 anos, só contribuiu para gerar ódio entre as nações subjugadas. Judá era uma destas nações que vivia oprimida e dominada. Judá tinha que pagar pesados tributos e experimentava a dor da escravidão. Judá, não se conformando com a situação, entra em aliança com outras nações, ainda não dominadas pela Assíria, e abandona a promessa de Deus de sustentar e proteger o seu povo. A vida de Judá, por conseguinte, tornou-se frágil. Sua vida espiritual definhava e sua segurança era constantemente colocada em perigo pelas forças de assalto de Nínive, que vez ou outra desafiavam o seu poder. Entre os judeus se fazia a pergunta: teria Deus se esquecido de Judá? Por que a Síria prospera enquanto nós sofremos? As promessas de Deus se tornaram inúteis? Judá sentia falta de uma resposta segura para estas perguntas e grande desespero prevalecia na terra. Bom, sobre a mensagem de Naum. É diante deste cenário que Naum, então, se apresenta e proclama a sentença contra Nínive. Nínive cairá e Deus preservará o seu povo. Naum 3,7 diz: há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Nínive, Naum 3,7. Sua voz parecia algo impossível para quem ouvia, pois o estado espiritual de quem ouvia era frágil e não tinham mais uma compreensão da grandeza e do poder de Deus. Estavam praticamente cegos e longe da presença de Deus, e suas palavras de esperança pareciam ser um sonho distante. Naum 1,13 diz: mas de sobre ti, Judá,
quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Palavras que soavam de forma distante para o povo de Judá. Naum, então, ao apresentar a profecia, tinha dois propósitos. Primeiro, anunciar a destruição de Nínive e o fim deste império assolador. E segundo, recuperar a confiança de Judá nas promessas de Deus e fortalecer a esperança esquecida. Nínive cairá e Judá será vingada. Após um período de domínio aterrorizante, atingiu então Nínive o máximo de suas forças. Em seguida, vem a ruína final. Os reis que se sucederam no domínio da Assíria eram fracos e degenerados, e então não resistiram ao ataque conjunto de babilônios e medos. Nínive, então, não resiste. O castigo de Deus está sendo imposto a uma nação sanguinária e cruel. Seu destino é o desaparecimento. A Assíria havia pecado desconsiderando a Deus. Judá se mostrou infiel ao desconfiar de Deus e entrar em aliança com nações estrangeiras. O aviso sobre o castigo de Nínive, que Naum estava profetizando, soava também como um aviso a Judá, para que consertassem seus caminhos e voltassem a confiar em Deus. Se Judá insistisse em continuar a viver sem Deus, estaria sujeita ao mesmo destino imposto a Nínive e ao Império Assírio. A mensagem de Naum era bem clara. A mensagem de Naum se reveste do entendimento de que Deus zela e cuida para que a sua palavra se cumpra. Ele é misericordioso para com aqueles que nele se refugiam. A mensagem de Naum pode ser considerada uma mensagem que tem o mesmo valor para os dias de hoje. O pecado de Nínive foi pensar que era invencível e seu domínio seria eterno. As nações de hoje, os homens que pensam ser poderosos e não reconhecem o Deus eterno, estão sujeitas ao mesmo castigo de destruição e desaparecimento eterno. Aqueles que, mesmo sendo escravizados e oprimidos pelo inimigo, e mesmo assim não buscarem refúgio no Senhor, não conhecerão a salvação. As palavras de Naum são palavras que renovam a nossa esperança e a nossa fé. Palavras que fortalecem a nossa certeza de que Deus está atento ao seu povo e no tempo certo seu julgamento será exercido. Para que vocês entendam mais um pouco, peço que leiam o livro de Naum em 4 etapas. Primeira etapa, capítulo 1, versos de 1 a 8. Neste trecho, Naum escreve sobre a ira e a misericórdia de Deus em forma de um salmo. O segundo trecho é capítulo 1, de 9 a 15, onde nós temos a sentença contra Nínive. O terceiro trecho é capítulo 2, de 1 a 13, o cerco e a tomada de Nínive estão próximos. E o quarto trecho, capítulo 3, de 1 a 19, onde nós temos a ruína completa de Nínive. Nínive comportou-se de forma a merecer o castigo. Nínive teve oportunidades, mas não se arrependeu. Judá se mostrava fraco, buscando ajuda e apoio em outras nações e se esquecendo de Deus. Naum está chamando a atenção. Ouçam o que Deus está falando e confiem nele. Deus não está insensível ao que se passa com seu povo. O dia do resgate está próximo e Deus fará a justiça. Sob a luz deste entendimento, podemos dizer que a mensagem de Naum é também para a sua igreja hoje. Amém? Vamos orar?
Deus Pai, Deus de amor, te louvamos por mais um dia que nos concede e pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, que é alimento para a nossa alma. Obrigado pela vida destes homens profetas que no passado mostraram coragem ao enfrentar oposição à Tua vontade. Vimos através do profeta Naum a Tua palavra de juízo contra aqueles que eram contra Ti. E vimos também que a Tua misericórdia é sem fim com aqueles que Te buscam. Assim queremos também ser, igreja que Te busca e procura fazer a Tua vontade. Nos ajude a viver conforme o Teu querer. Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.